Jorge Jesus está cada vez mais perto de ser o novo técnico da seleção brasileira. A CBF já se prepara para fazer o impensável, pagar a multa rescisória de 2,5 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões de reais, para tirar o Mister do Al Hilal ainda em maio. E tem mais, mesmo com um salário bem menor do que o que recebe hoje, Jorge Jesus já topou conversar. A proposta da CBF é clara. Na CBF, Jorge Jesus deverá receber aproximadamente 20% do salário que ganha no Al Hilal, mas terá prêmios elevados em caso de título. Vamos lá, minha gente, a parada é a seguinte: pagar 16 milhões de multa pro Al Hilal para ter o Jorge Jesus, técnico da seleção brasileira, é um absurdo. Não precisamos de treinador estrangeiro. Tem técnico brasileiro aqui para resolver. Você pode escolher vários nomes. E outra coisa, fora o salário do cara, que vai ser astronômico. E tem mais. Essa grana que vão gastar no técnico, no possível técnico da seleção brasileira, o Jorge Jesus, era melhor gastar com arbitragem, para resolver a parada. Mais uma vez, a CBF está preferindo tapar o sol com uma peneira. Resolve o problema da arbitragem, resolve o problema de técnico da seleção brasileira com a rapaziada que tem por aqui. A pergunta de $1 milhão é quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira, e vários nomes são levantados desde que Dorival Júnior deixou o cargo. Para você, a solução é de fato um técnico estrangeiro? Bom, desde que acabou a Copa de 2022, eu falo que o técnico tinha que ser estrangeiro. Desde 2022, perdemos tempo. Para mim, seria um estrangeiro hoje. Eu traria o Jorge Jesus, porque eu acho que ele tem um estilo de jogo que o torcedor brasileiro gosta, agressivo, intenso, vai para cima, entendeu? Então eu gostaria do Jorge Jesus, mas eu acho que tem muito preconceito contra o treinador estrangeiro na seleção. Principalmente se for o português, você acha que ainda tem uma certa resistência, mesmo com os bons trabalhos que eles têm aqui? Mesmo o português, cara, tem rejeição. Eu acho que ele é o nome mais adequado, assim, no momento, né? O mais a fim de pegar a seleção, disponível. Tem, acho que, o perfil adequado para comandar o time brasileiro, até porque ele conhece bem os jogadores do Brasil, vê os jogos da seleção, acompanha. Eu acho que é o nome mais factível agora. Os outros nomes eu acho legal, você deve pensar em Ancelotti e tal. Hoje não acho ruim, não. Só que hoje é inviável, né? É inviável você convencer o Ancelotti a sair no meio do contrato dele. Na primeira tentativa, ela era para o período em que terminaria o contrato, mas ele foi renovado. E agora o Brasil tem uma situação que ele precisa definir isso antes do final da temporada europeia, para que o técnico comande o Brasil em junho. E ele não vai definir isso agora. Daqui a pouco tem um jogo com o Arsenal. Ele pode ganhar a 16ª Champions League, no caso do Real Madrid. Ele briga pelo título espanhol ainda, apesar da derrota no fim de semana para o Valência. Ele está na Copa do Rei. Ele vai jogar o Mundial de Clubes. Então, assim, tem 4 torneios aí em jogo, né? E o Real Madrid é aquele time que quer sempre ganhar tudo. Vai abrir mão do técnico? Não vai. E outros grandes nomes é difícil convencer de fato, porque, como você falou, eles transitam na esfera dos grandes clubes, não das seleções. Então, acho que é o nome mais factível, o nome mais viável. A grande questão aí é você chegar a um acordo financeiro com ele, coordenar o trabalho e pagar uma multa lá para os sauditas, né? Negociar com eles uma saída e um pagamento de uma multa. A CBF gasta tanto dinheiro com tanta coisa, né? Diz segundo a revista Piauí, então pagar uma multinha para os sauditas é bobagem, né? E aí... Não faria, não. Eu não. Eu acho que ele não tem currículo para dirigir a seleção brasileira. E olha, é uma coisa meio... Eu confesso que me incomoda um pouco um técnico estrangeiro que não seja um técnico da primeira prateleira. Me incomoda. Eu acho que, assim, se for para trazer um estrangeiro, ou traria uma fera, um Ancelotti, ou o Scaloni para encher o saco da gente. Scaloni. Vai na gente, ele vai uma baita proposta pro Scaloni, vai encher o saco dele. Sabe aquela coisa de, se ficar, eles vão ter que pagar mais pro Scaloni. Ou eu bagunço a Argentina, ou eu trago o cara. Fora isso, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Mas é aquela história. Se ele chegar, acertar o time e for campeão, ótimo. Mas eu, a princípio, não faria, não. Eu deixaria, eu já falei, eu colocaria um técnico brasileiro jovem, tipo Rogério Ceni, se tem isso aqui, o próprio André Jardine, um cara desse porte, para preparar e ver o que acontece. Eu não apostaria, não. Mas, tudo bem, vamos em frente.
tem aquele torcedor que fala assim, mas o JJ, aquele episódio com o Neymar, que ele fala da forma física do Neymar, e talvez tenha ficado ali entre os dois algum ressentimento, não sei, e o Neymar, o principal jogador da seleção brasileira, como que o Jorge Jesus vai treinar esse grupo, sendo que o principal jogador talvez não tenha tanta simpatia com ele, Mauro César. Tem gente que argumenta isso para não ter o JJ, né? Tem gente que argumenta isso que não quer ver o JJ na seleção brasileira, esse relacionamento com o Neymar. Eu acho que ele deveria trabalhar o grupo dele, se for contratado, se chegar o Jorge Jesus e o técnico que vier, não só para o JJ, vale isso. Acho que tinha que trabalhar hoje em cima do Vinícius Júnior, o futebol da seleção brasileira. Não se preocupar hoje com o Neymar, porque o Neymar não consegue uma sequência de jogos. O que você pensa, Mauro? O Neymar não joga, né? O Neymar hoje é um jogador imaginário, como eu venho dizendo há muito tempo. Está machucado, não está nem atendendo lá a demanda lá no Santos. Na semana ele foi de Batman lá, parece que eu não vi o jogo, né? Soube que ele não viu o jogo, foi lá no vestiário, depois não assistiu o jogo, sei lá se viu o jogo. Enfim, acho que Neymar para mim não é nem pauta. De querer voltar a jogar futebol, voltar a jogar bem, aí fala-se dele. Né? E nenhum jogador pode ser mais importante do que a seleção brasileira ou um time de futebol, né? Contrata um técnico, você vai trabalhar com aquele técnico ali, ponto final. Se não quiser, não trabalha. Até porque jogou Copas do Mundo e nunca decidiu nada, né? Mais mídia do que outra coisa. Ô Bruno, você até chegou a falar, né? O JJ conhece aqui o futebol brasileiro, conhece a CBF, o modus operandi, e você falou que pela experiência dele não deve ter dificuldades para trabalhar com esses jogadores. E assim, ele vai ter que formar um time minimamente competitivo em 10 jogos, né? Você tem, pela lógica, 10 jogos até a Copa do Mundo, né? Então ele vai ter que... Não dá para esperar nada muito sofisticado, não porque ele não possa fazer, porque não tem muito tempo. Então, em 10 jogos ele vai ter que arrumar um time, por isso que eu falei, eu trabalharia com poucos jogadores e com os jogadores mais experientes possíveis, sem muito teste. Quem já foi testado, beleza. Quem ainda não foi, bora. Até eu citei o Casimiro, o Alexandro. Hoje, Arana ou Alexandro titular? Alexandro. E não estou nem discutindo se é melhor ou pior. O Alexandro já jogou na seleção, jogou Copa. É um ano, é um trabalho curto. Ele tem 10 jogos até a Copa. Montar um time minimamente competitivo, um time que possa chegar lá e vencer, ou pelo menos disputar, não é vencer não dá para saber se você vai vencer, disputar. O Brasil ele tem que chegar, a missão, acho que até a Copa, do técnico que vai assumir, é colocar o Brasil entre os possíveis candidatos ao título. Capacidade técnica, elenco para isso tem, de estar ali entre os 7, 8 que podem ganhar a Copa. Aí quem vai ganhar é detalhe daquele mês. Hoje o Brasil não está entre os possíveis vencedores. Hoje não dá nem para colocar o Brasil, ele está entre os melhores, quem sabe se aquele mês der tudo certo vai ganhar. Hoje o Brasil não está entre os competitivos, por uma questão coletiva, não individual. Então a missão nesses 10 jogos é que o Brasil chegue na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México entre os 8 que podem ganhar se der tudo certo naquele mês. E aí, você acha que Jorge Jesus é o nome certo para a seleção brasileira? Vai dar certo ou é mais uma aposta arriscada da CBF? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.